Ele não foi para o deserto para orar, ele não foi para o deserto para jejuar, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é isso que diz a palavra? E a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele disse: se você sabe que você vai ser tentado pelo diabo, automaticamente ele vai se preparar. Não é? Deus conhece todas as coisas, e Jesus sabia que ele seria tentado pelo diabo. Ele soube, ele sabia, ele sempre soube, e por isso ele vai no óleo, ele vai para o mistério, ele vai para o manto, ele vai para a presença do Pai em jejum e oração. Quando a gente canta essa canção, remove a minha pedra, parece que a gente fala com a alma, não fala. Quando a gente pensa naquela pedra, naquele obstáculo, naquela adversidade, naquele problema, naquela luta, a gente fala: remove a minha pedra, como se a gente estivesse pegando um problema e jogando fora. A gente acaba que convive com algumas pedras na nossa vida durante todo o tempo. Tem gente que convive com pedras na família tem anos. Tem gente que convive com pedra na saúde já tem anos. Tem gente que vive com pedra nas finanças, né, amor? Já tem anos. Tem gente que vive com pedras na vida há muito tempo. Há muito tempo. O que fazer para que essas pedras caiam? Queridos, o segredo está em atravessar o deserto, em suportar a tentação do deserto. Você já observou que a maioria das vezes nós retrocedemos no meio do deserto? Você já observou que a maioria das vezes nós voltamos atrás em meio às tentações do deserto? Queridos, Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele sai do deserto, ele sai outra pessoa. Ele sai agora não mais o Cristo, filho do carpinteiro, ou o carpinteiro de Nazaré, o filho da Maria. Ele sai o Cristo, Emmanuel, o Deus conosco. Ele sai dali como o Messias que veio ao mundo para salvar o mundo e implantar o seu reino messiânico. Ele sai dali com uma nova proposta, porque é como se ele estivesse passando de fase. Até esdrúxulo falar assim, mas como se tivesse subido mais um degrau. Ou seja, eu venci uma etapa, eu venci um obstáculo e agora eu tenho a oportunidade de subir um degrau. E é esse degrau que nós precisamos subir, é essa pedra que nós precisamos arrancar. É como se Jesus estivesse dizendo: bom, eu tirei a primeira pedra, eu tirei essa pedra, agora eu posso alcançar novos desafios. E ele não é para novos desafios. Nós conhecemos muito bem a história de Jesus, e você vai observar que em todo o período da implantação do seu reino, em todo o tempo em que ele implantou a proposta messiânica, a proposta de salvação, nós vamos ver Jesus subindo degraus, galgando degraus da vida. Ou seja, lá no Getsemane, ele transpirou sangue, Deus. Ali, a maioria de nós diria: não conta. Na cruz, quando ele grita: Pai, por que me abandonaste? Ali mais um degrau, a ponto de ressuscitar entre os mortos, ir para o inferno, tomar a chave da mão do diabo, vencer a morte, vencer o mal, vencer o pecado. Degraus que foram alcançados, objetivos que foram conquistados, vitórias que foram alcançadas por Cristo, que nos ensina uma coisa: nós também podemos vencer. Por que não vencemos? Porque nós temos que passar pelas etapas, porque nós temos que passar pelos desertos da vida. O Espírito nos leva para viver circunstâncias, e a gente retrocede, murmura, reclama, questiona, a gente chora, a gente volta atrás, muitos desviam, saem da presença do Senhor, desanimam da presença do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus: passe pela prova, passe pelo deserto.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. O tema da mensagem que eu quero ministrar para você nessa noite é para que eu tenha óleo sobre mim. Para que eu tenha óleo fresco sobre mim. Capítulo 15, verso 28 diz assim: E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aleluia. Agora, queridos, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. O que fazer para que eu tenha óleo fresco sobre a minha cabeça? O que fazer para manter os meus cântaros cheios de óleo fresco? Vamos aprender isso nessa noite em nome de Jesus. Capítulo 2, a primeira carta de Pedro, versos 6 a 8, diz assim: Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Sobre a sua cabeça. Eterno Deus, soberano Pai, foi lida a tua palavra e agora nós te pedimos, continua falando conosco pela tua santa e bendita palavra, papai. Manifesta a tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Pedro está falando a respeito de crer na pedra, crer em Cristo. É aquele que crer vence, aquele que crer já venceu, conquistou, alcançou o seu objetivo. Pensando nesse texto e pensando na palavra crer, parece que se torna muito fácil vencer quando eu creio. Se eu perguntar para você quem é que crê, quem aqui acredita no Senhor, em Cristo, em Deus, todos nós diríamos sim, eu creio, não é verdade? Todos nós diríamos. Acontece, queridos, que a palavra crer, que Pedro escreve nesse texto, vai muito além do acreditar, vai muito além simplesmente do crer em Cristo ou crer em Deus. É a obediência. Queridos, se fosse só apenas crer, até os demônios estariam bem. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, verso 19, que eles creem. E porque creem, chega a crer. E se fosse assim, nós estaríamos todos bem. Estaríamos todos bem sucedidos, porque não rejeitamos, pelo contrário, cremos. Agora, quando nós olhamos para esse texto e vemos essa palavra, vemos a palavra crer no contexto da obediência que o Senhor nos chamou para viver, nós vamos entendendo que para alcançar a vitória, para alcançar a bênção, a conquista do Senhor nas nossas vidas se torna um tanto mais difícil, um tanto mais complicado. Por quê? Porque obedecer é mais difícil, amados. Obediência é algo que exige esforço, é algo que exige dedicação. Obediência é algo que exige renúncia, exige de nós uma postura diferenciada. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Obedecer a qualquer custo, obedecer a ponto de alcançar a vitória, obedecer em ponto, obediência. O cristão, o homem, a mulher de Deus foi chamado para uma vida de obediência. Amém, irmãos? Vamos pensar um pouco sobre Samuel e Saul.
tem carinho todo especial de Saul, por Saul, porém está dada a ordem. E eu não quero nem saber até quando você vai ter dificuldade de falar para Saul a respeito do que eu tenho para ele. Eu não quero mais ele sobre Israel. Foi o que nós lemos no capítulo 16, versículo 1. Vou ler novamente para você ver. E disse o Senhor a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei rei sobre Israel. Não quero mais aqui. Samuel estava lutando, tendo dificuldade, estava se entristecendo por causa da postura de Deus quanto a Saul. Por quê? Ele queria manter Saul rei sobre Israel. Queridos do Senhor, preste atenção, mas Deus dá uma ordem a Samuel: Samuel, além de você não ter que estar triste por causa de Saul, pegue o chifre, encha de óleo fresco e vai até a casa de Jessé, porque eu separei um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Amados do Senhor, eu creio que aquele momento foi muito difícil para Samuel, muito difícil. Porém, se ele quisesse o óleo fresco da unção sobre a sua cabeça, ele teria que obedecer a palavra do Senhor que diz: encha o chifre de azeite e vá até a casa de Jessé. Foi dando uma ordem. E por mais que eu deseje ou não, por mais que eu goste ou não, por mais que eu aceite ou não, quando o Senhor me dá uma ordem, me dá uma palavra, me dá um mandamento, eu preciso obedecer, porque isso é sinal de fé, é sinônimo de fé, é sinal que eu creio e não rejeito a pedra de esquina, a pedra angular. Amém, amados? A minha fé está ligada à minha obediência. Amém? E esse texto também nos ensina algo muito forte, muito profundo. Muitas vezes nós iremos escandalizar algumas pessoas, entristecer algumas pessoas. Muitas vezes nós temos até ofender algumas pessoas por causa da palavra de Deus. Pela obediência à palavra de Deus, em alguns momentos da nossa vida, nós teremos que entristecer alguém. Nós teremos ou iremos escandalizar alguém. Muito melhor eu escandalizar alguém em obediência à palavra do que eu entristecer o meu Deus em desobediência à sua palavra. Muito melhor eu entristecer o homem do que a Deus. Cristo, amados, Cristo escandalizou pessoas para obedecer a palavra de Deus. Cristo, diz a palavra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, se você puder abrir a Bíblia comigo, será muito importante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos 55 a 57, diz assim: olha, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, não estão eles conosco e todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa deles. Diga comigo: Jesus escandalizou a sociedade. As pessoas da sociedade, as pessoas da sua terra natal, ficaram escandalizadas. Escandalizadas por quê? Mas esse aí não é aquele carpinteiro, aquele menino que arrumava o telhado da nossa casa, que arrumava a mesa, a cadeira, esse é aquele rapazinho que cresceu aqui, não é irmão de Tiago, do João, não é irmão do Judas, não é irmão do Simão, do José, não é ele irmão daquelas moças ali, o filho da Maria, o filho do José. Quem ele pensa que ele é para falar dessa maneira com a gente? Quem ele pensa que ele é para falar dessa forma?
Jesus Cristo escandalizou a sociedade da sua terra natal, mas em momento nenhum ele pecou contra Deus, ele enganou a sociedade, em momento nenhum ele errou, ele falhou. Pelo contrário, ele estava apenas ministrando a palavra de salvação para aquele povo. E se aquele povo tivesse entendido e aproveitado a oportunidade, eles seriam muito mais abençoados. A Bíblia diz que em Nazaré foi um lugar que pouquíssimas pessoas puderam ver o milagre de Deus, porque ao invés de crer, eles questionaram, zombaram e não receberam Jesus. O próprio Cristo disse: o profeta não tem honra na sua própria casa. Receba, profeta, como profeta, você receberá galardão de profeta. Receba pastor como pastor, e você receberá galardão de pastor. Receba Deus como o Senhor na sua vida, e você receberá galardão do céu, vitória de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? A Bíblia diz que Jesus escandalizou a sua família. Marcos capítulo 3, verso 21 e 35, diz que a sua família questionou a respeito da sua sanidade. Quero ler com você, capítulo 3, versículo 21, diz assim: olha, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: está fora de si. Versículo 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e seus irmãos estão lá fora de procura. E ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha família, a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, esta é a minha mãe. Amados, preste atenção. Quando a família de Jesus soube o que estava fazendo, o que estava fazendo, pregando, anunciando, a Bíblia diz que eles queriam pegar a força. Vão interditar o nome do irmão. Eu fico imaginando os irmãos de Jesus. Vamos seguir essa espera. Quando ele sair da sinagoga, quando ele sair, nós junta ele, nós amarra ele e vamos levar para os Cristo. Está doido? Queridos, eles queriam interditá-lo. E eles estavam escandalizados com o seu irmão. Agora preste atenção. Mais adiante, o que a palavra nos revela? Que a mesma família que estava tentando interditá-lo, agora está querendo ouvir. Agora está querendo ser alimentado pela sua palavra. Sabe o que eu quero dizer a você? Por causa de Cristo, você poderá escandalizar, entristecer, você poderá magoar muitas pessoas na sua casa. Por causa de Cristo, você poderá ser alguém rejeitado na sua casa. Eu li um livro há muito tempo chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Gostaria que você conhecesse esse livro. Um jovem, adolescente ainda, ele começou a ler a Bíblia, começou a se alimentar da Bíblia. Ele tinha um Novo Testamento em casa, ele lendo aquilo, ele escolhia à noite, quando todos iam dormir, a luz de vela, a luz de lamparina. Por quê? Porque ele era muçulmano, sua família era muçulmana, conservadora, e era fora de toda a cogitação ele viver qualquer coisa a respeito do cristianismo. E o livro conta que chegou um dia que ele chegou nos seus pais e disse: pai, eu estou fazendo um compromisso com Deus, com Jesus de Nazaré, estou aceitando Cristo como meu Senhor. Os seus pais viraram para ele e disseram o seguinte: se você fizer isso, você será deserdado, você não vai ter mais nada, você nem morar na nossa casa vai poder. Sabe o que ele fez? Pegou a sua mãe, pôs nas costas e foi embora. Escandalizou a sua família, entristeceu a sua família, mas não pegou Jesus. E por que isso se chama o apóstolo dos pés sangrentos? Porque ele saiu evangelizando as cidades. E ele andava
que tem você ir para a farra comigo? O que tem você fazer isso ou aquilo? Essa é a proposta de muitos dos nossos familiares. Mas nós precisamos ter convicção naquilo que queremos. Nós precisamos ter firmeza naquilo que queremos. Se é Deus que eu quero, é o Senhor que eu vou servir. Não importa a circunstância. Que meu pai se zangue, que minha mãe se zangue, que meus irmãos se zanguem, que os meus amigos fiquem chateados comigo, não tem problema. Mas eu vou manter firme o meu compromisso com o Senhor. O próprio isso diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus Cristo, amados, em momento nenhum, ele decepcionou o seu Pai, porque ele se manteve obediente à vontade de Deus. A equipe de trabalho de Jesus, os discípulos, certa vez disseram: por que falas assim? O Senhor está escandalizando os fariseus. Isso está em João 6, 60 e 61. Jesus disse o seguinte: mas que preocupação tem que escandalizá-los? Eles são como o cego que ama do cego e ambos vão cair dentro do abismo. A verdade tem que ser dita, a palavra tem que ser ministrada, por mais que eles se escandalizem. Jesus escandalizou até João Batista, queridos. João Batista mandou para o banheiro falar, ele preso, pouco antes de ser decapitado, estava preso. Ele fala com o companheiro, diz para ele: vai lá e pergunta se é ele mesmo que teria vindo. Eu não sei, não, acho que não há dúvida no coração de João Batista, porque onde esse viu? Eu vivi uma vida de resignação total. Comi gafanhoto, mel silvestre, bicho de cabelo, vivi no deserto, clamando de noite, por todo lado a respeito desse homem. De repente ele chega participando das festas, de repente ele chega pregando nas ruas, de repente ele chega, senta com os fariseus, senta com os publicanos. Eu não estou entendendo mais nada. Várias perguntas se é ele mesmo que teria que vir. E a resposta de Jesus foram os sinais que ele ministrava quando o anunciante, o menino de João Batista chegou. Ele ministrava sinais e maravilhas na vida das pessoas, e a resposta dele foi a seguinte: diga para João o que você viu e ouviu ao meu respeito. Querido, o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão ouvindo ao nosso respeito, é isso que vale a pena. É isso que vai fazer a diferença diante de Deus. Crer na pedra angular é obedecer a palavra do Senhor nas nossas vidas. É ver uma vida de obediência. Nunca negocie a verdade, amados. Nunca negocie a verdade. Nunca negocie uma vida transparente. Não aceite negociações com o diabo. Pelo contrário, mantenha-se firme na presença do Senhor. Para encerrar, o pastor contou que, duas histórias que eu vou falar para vocês. A primeira, o pastor contou que ele fez uma viagem depois de 600 quilômetros andando. Ele parou numa lanchonete de beira de estrada e pediu uma cerveja gelada. Fazia muitos anos que ele comia. Ele pensou: como uma cervejinha, ninguém conhece mesmo, ninguém vai ver. Aqui eu estou sozinho, é eu e pronto. Ele pediu para o garçom foi, abriu, colocou a cerveja no copo dele, e quando ele terminou, ele perguntou: ei, pastor, como é que está a igreja lá? Como é que está o fulano de tal? As pessoas abriu o olho, secou a boca. Você conhece? Conheço, de vez em quando eu estou na sua igreja. Ele é meu pai, fulano de tal, meu pai. De vez em quando eu estou lá, faz tempo que eu não vou. Mas eu, de vez em quando estou na cidade, eu vou visitar a sua igreja. Para para isso, eu tomei um abraço. Você pagar cerveja para você, você toma um abraço. Nunca negocie a verdade. Nunca negocie a verdade. O pastor sendo entrevistado no programa de televisão,